preciosa, valiosa, mulher virtuosa, fui escolhida, um dia gerada, por isso estou aqui. Sou muito amada, por Deus guardada, eu tenho a minha missão, ser a mulher segundo o teu coração. Olá, eu sou a Gabi Souza, estamos vendo um cenário diferente, porque é a nossa última pregação e hoje eu fiz uma visita para a Tassi e a gente gravou aqui da casa dela, espero que você goste. Não esqueça de curtir, compartilhar, comentar, para o YouTube entender que esse conteúdo é importante e que cheguem a mais mulheres. Vocês vão ficar agora com a Tassi novamente, ela fez a nossa primeira pregação e ela vai encerrar o nosso projeto. Eu espero que vocês gostem muito e depois eu espero que vocês comentem lá no grupo também do WhatsApp, informando pra gente o que você sentiu. Fiquem com Deus e até já. Olá, mulher de Deus, como que você está? Não sei qual é o horário que você está assistindo, mas quero te acolher, pedir a Deus que desde já Ele já possa preparar o seu coração para o que Ele trouxe hoje. Ele reservou algo muito grande para você. Ele quer que você, além de saber tudo o que você já ouviu desse projeto, hoje o Senhor Ele quer trazer uma verdade. Algo que talvez você não tenha entendido, não tenha vivido. Ele quer que você saiba que você é amada. E Ele trouxe uma palavra tão especial para que você possa, assim, ver amada. Meu nome é Tassi Damasceno e vou pregar para você hoje. Eu quero que você pegue aí na sua Bíblia Isaías 62, do 3 ao 5. A palavra diz assim: serás uma coroa magnífica na mão do Senhor, um diadema real nas mãos do teu Deus. Nunca mais te chamarão abandonada, nem tua terra será chamada de devastada, mas chamar-te-ão minha predileta, e tua terra desposada. Porque o Senhor se agradou de ti, e tua terra será desposada. Como um jovem desposa uma donzela, assim teus filhos te desposam. Como a esposa é a alegria do esposo, assim tu és a alegria do teu Deus. Vou falar essa palavra mais uma vez. Como a esposa é a alegria do esposo, assim tu és a alegria do teu Deus. Hoje o Senhor Ele está trazendo uma palavra onde Ele te compara, onde Ele me compara com uma coroa. O que é uma coroa? Coroa ela é usada por um rei. Um rei sem coroa não tem uma representação. Se você olhar alguém com uma coroa na cabeça, você já vai identificar o que ele é. Só que o Senhor não está falando que você é só uma coroa na cabeça de um rei. Ele está dizendo que você é uma coroa na mão dele. Deus quer cuidar de você. Quando Ele te chama de coroa em suas mãos, é uma coroa cuidada, uma coroa amada, é uma coroa que está recebendo de Deus aquilo que Ele preparou você para ter. Então hoje, eu quero que você possa, já com essa palavra, possa ir, enquanto eu estou falando com você, olhar de novo ela, identificar nessa palavra o que é que te liga nela. Será que você se sente abandonada? Será que você se sente devastada? Será que você nunca foi predileta de ninguém? A sua terra, o que é a sua terra? É a sua casa, o seu lar. Será que esse lar é um lar onde não tem união, onde você não consegue conviver com os seus? Você é a alegria da sua casa? Se não, Deus quer te dizer que você é a alegria do teu Deus. E eu quero te convidar a viver isso hoje. Amém? Quando eu comecei a meditar essa palavra, o Senhor me chamou muito a uma canção. Essa canção é uma canção de uma cantora que eu gosto muito, o nome dela é Bruna Marques. É o artista. A Gabi vai cantar essa canção para vocês depois. E eu quero que quando você ouvir essa canção, você possa lembrar de tudo que eu estou te falando aqui. E quando eu pensei
no artista. A canção ela diz que o artista de todas as coisas fez de mim sua obra. Ou seja, o artista, aquele que desenhou o céu, que desenhou o mar, que fez o vento, que separou cada coisa na sua ordem, ele decidiu criar você. Não sei se você já teve a oportunidade de ver um artista trabalhar ali quando ele está numa tela. Ele trabalha com tanta paciência, com tanto cuidado, ele não tem uma pressa, ele faz com muito zelo. Uma tela em branco, ele começa a ir escolhendo a ferramenta certa, a cor certa, a tinta certa. E ele transforma aquilo numa obra que ele ama. Agora imagina, o artista de todas as coisas, o maior de todos os artistas, ele decidiu fazer você obra dele. Você que está aí olhando para mim agora, pensando o que essa mulher está falando, o que essa mulher está me dizendo. O Senhor destacou você. Ele tirou você aí da sua vida, da realidade que você tem vivido, dos seus compromissos. Ele preparou tudo para que hoje você pudesse estar ouvindo isso. Pois o Senhor, Ele quer que você perceba que você tem uma identidade de filha amada. Filha mimada pelo papai, sabe? Ele quer que você entenda que tudo em você foi vontade dele. Muitas das vezes as coisas que acontecem com você não é vontade de Deus, é permissão de Deus. Pois Ele te ama tanto que Ele te deixa tomar decisões. Mas Ele não te abandona, mesmo sabendo que as suas decisões vão te levar para lugares que vão te fazer sofrer, que vão te trazer feridas, que vai te machucar. Mas Ele está lá, preparado para te levantar e para te erguer. Assim como uma coroa, quando a coroa cai no chão, ela pode amassar, pode cair um adorno, mas ela nunca deixa de ser coroa. O pai vai pegar, vai limpar, a beleza dela continua ali. Ele não te compara com uma coroa à toa. E esse Deus, que é o artista, fez você com todos esses defeitos que você não gosta. Quando você se olha no espelho, você já fica pensando a harmonização facial, já começa a falar que essa barriga não me pertence, isso não é meu. E o Senhor te ama assim. Não que você não precise correr atrás daquilo que não te faça bem, porque Deus não vai ficar triste com você se você começar a querer melhorar essa obra, né? Mas acredite em algo. Deus te ama da forma que você é. Hoje, quando eu comparo aqui com essa canção, eu mesclei com essa palavra tão linda, é que para você entender que o amor que nós estamos falando aqui não é um amor sentimental. Não é esse amor que o mundo ensina. Não é um amor que para você ser amado, você precisa que o outro te ame. O Senhor nem te pede reciprocidade. O Senhor só te pede confiança. Pois o Senhor, ele quer apenas trabalhar em você. Quando o Senhor fala conosco sobre amor, Ele fala de decisão. Ele decide todos os dias por você. Ele decide todos os dias por essa mulher que está aí. Essa mulher que está agora parada, tendo o privilégio de ouvir que é amada. Talvez você esteja devastada. Talvez você se sinta abandonada. Talvez você tenha sido ferida, machucada. E dói muito mais ser ferido por pessoas próximas, por pessoas que você confia. Dói muito mais ser ferido dentro da igreja. E eu conversava com as meninas antes aqui. Nós muitas vezes achamos que a cura só vem de Jesus. Porque pessoas elas machucam. Mas as pessoas também curam. Pois o Senhor, Ele vai enviar para você pessoas para te trazer o bálsamo. Assim como tantas mulheres na Bíblia, Ele levantou. O Senhor, Ele quis nos mostrar através da palavra dEle. Quantas mulheres conseguiram conquistar uma dignidade através do conhecer Jesus. Olha aí onde nós já estamos. Nós estávamos em Deus Pai, o pintor, o Criador, aquele artista perfeito.
E aí agora a gente já está indo aonde? Em Jesus Cristo. Pois o impacto que Jesus faz na vida daquele que dá para ele a oportunidade dele mudar. Porque quando o Senhor vai curar alguém, antes de curar, ele pergunta: você deseja ser curado? Porque quando você aceita a cura, vem a responsabilidade da mudança. E você? Você aceita ser curada? Pois o Senhor quer curar essas dores. O Senhor quer curar as suas aflições. O Senhor, Ele quer visitar o seu passado. Ele quer te levar lá onde você muitas vezes permitiu que mentiras, que coisas que foram faladas sobre você, tirassem de você o direito de se sentir digna do amor de Deus. Mas a responsabilidade que você tem quando diz ao Senhor: eu quero ser curada, é responsabilidade de também falar: Senhor, pode mudar tudo. Pois a palavra do Senhor também nos ensina: eis que faço nova todas as coisas. E quando Ele diz que vai fazer nova todas as coisas, Ele não diz que fez ontem nem que vai fazer amanhã, Ele está dizendo que está fazendo agora. Mas espera aí, você está atrás de uma lente, eu estou te vendo por uma tela, você não está nem tocando em mim, porque não é um trabalho humano. Quem está tocando você agora é o Espírito Santo de Deus. Quem está alcançando a sua vida agora é o Espírito Santo de Deus. Quem está indo aí no seu coração, te fazendo lembrar de todas as mentiras que você mesma contou para você, sobre essa indignidade, sobre essa letra escarlate que você usa, como se você estivesse preterida, abandonada, largada. Quem está tirando isso, arrancando do seu peito, é o Espírito Santo. Então, se você quer ser curada, mesmo que você está aí sozinha, ou que se tiver alguém te vendo, dá uma de louca aí, confunde o inimigo mesmo. Diz: eu quero ser curada. Mas aceite a mudança. O Senhor quer falar ao seu coração sobre mudança. Não dá para continuar sabendo que você é uma mulher amada por Deus, carregando as feridas que te mostram e que mentem para você sobre uma indignidade que não vem de você e que não foi feita por Deus. Porque quando Ele te pintou, Ele te pintou com a perfeição que Deus pinta. Deus, Ele não erra. Então Ele não errou. Você não é uma obra errada. Vou falar para vocês aqui, tá um testemunho aqui do que aconteceu aqui. Essa pregação é totalmente diferente da que a gente gravou alguns minutos atrás. Nós oramos antes, pedindo a Deus para que Ele começasse a obra em nós. Aí gravamos. Quando fomos ouvir, não tinha áudio. Pois o Senhor leva a sério nossas orações. Tomem cuidado com o que você pede a Deus. Ainda mais quando Ele está em um local. E como Ele está aqui, Ele está aí com você. Onipresente. Ele está em todas nós. Quantas são as mulheres que serão alcançadas? Não é número. O Senhor escolheu. Não é sobre quantidade. É sobre escolhidas. Você já tem um privilégio. Você foi destacado. E o Senhor quer que você entenda esse amor. Pois Ele tem algo mais para a sua vida. Ele tem uma obra maior para a sua vida. Talvez você está aí ouvindo de todas os vídeos que já foi lançado, de todas as pregações que a Gabi colocou para vocês. Talvez esse seja o primeiro dia que você decidiu assistir. Talvez esse aqui vai ser o seu primeiro, porque você vai criar vergonha na cara e vai lá olhar os outros, porque tá muito bom. E Deus, Ele fala sobre jogar pérolas aos porcos, né? Que às vezes a gente não sabe para quem a gente está falando. Então, quando o Senhor está aqui, Ele não está jogando pérolas aos porcos, porque Ele direcionou o coração de quem vai ganhar a recompensa do que Deus está preparando aqui. Então, participa de verdade. Não seja só assistir. Não permita que essa seja só mais uma pregação. Não permita que você perca mais tempo na sua vida. Você passa tanto tempo reclamando que Deus não te escuta, que Deus não te responde, que Deus não está com você, que você não consegue alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, quando na verdade você pula os objetivos.
você começa a passar para frente, porque você tem um domínio aí na tela e começa a, já ouvi aqui, começa a ouvir as coisas por picado, e aí você vai perdendo a graça. E hoje o Senhor está te chamando para isso. Atenção. Porque Ele quer que você não saia daqui com dúvida dessa vez. Que dessa vez você não tenha nenhuma dúvida sobre o amor de Deus. A consciência, o seu coração alinhado com a sua alma, alinhado com os olhos espirituais. Deus te ama. Deus te ama. E sabendo dessa verdade, que o seu coração também possa ficar guardado algo poderoso que eu vou te dizer agora. Você não é um erro. Você não é um rascunho. Você é uma coroa magnífica na mão de Deus. E essa verdade tem que entrar no seu coração. Essa palavra ela é muito poderosa, ela é muito forte para que a gente leve ela de uma forma tranquila. Nós precisamos entender que esse amor que o Senhor tem por nós é um amor tão forte, tão poderoso, que ele mexe com tudo dentro de nós. Quando o Senhor começa a fazer uma obra, por mais que a gente fale daqui, ó, de fora, parece que a gente começa uma pintura, aí você começa a imaginar olhos, cabelo, boca. Ele começou lá dentro. A obra começa de dentro para fora. A mudança também é de dentro para fora. Tudo em você precisa ser começado lá. Porque tudo que a gente mantém aqui fora é superficial, é raso. E hoje o Senhor, Ele está falando de amor, e amor é entrar lá dentro, lá no fundo. Eu quero que você possa reconhecer agora, diante do Senhor, esse desejo de ser curado, esse desejo de assumir a mudança, mas eu também quero que você assuma diante do Senhor o desejo de que você aceite o amor dele. Aceita o amor de Deus. Aceita o amor do Pai. Às vezes você está aí na sua casa imaginando, mas eu nunca tive um amor de pai. Eu nunca fui amada por um pai. Eu não sei o que é uma família. E o Senhor hoje, Ele quer te mostrar um amor de pai. Um pai que acolhe, um pai que abraça, um pai que cuida. E de fato, se você olhar tudo que você já sobreviveu, por tudo que você já passou, e hoje você está ainda de pé, forte, preparada para continuar lutando. Pois enquanto há vida, ainda há esperança e há luta. Se você está de pé, é porque esse Pai te amou. Esse Pai te amou nos detalhes. Eu quero ir um pouquinho mais fundo, mergulhar mais sobre essa questão da coroa, porque a coroa somos nós. Então, se nós estamos falando de uma coroa magnífica nas mãos do Senhor, então é uma coroa magnífica. O Senhor, além de te dizer que Ele cuida de você, que Ele te ama, Ele está dizendo que você é magnífico, ou seja, Ele está te dando honra. Ele está querendo que você reconheça que você tem sim dignidade. Ele está querendo sim que você perceba o quanto Ele olha para a sua vida e o quanto Ele vê em você potencial de muitas vezes ir além, reconhecer em outras mulheres, chegar mais próximo. Nós mulheres, até pouco, hoje nós conversamos muito aqui em casa. Estava conversando com a Gabi sobre o quanto é difícil conviver com outras mulheres. Nós mulheres, nós deveríamos nos apoiar, nós deveríamos olhar uma para a outra e dizer, nossa, você é linda, nossa, você está muito bem hoje, nossa, amei o seu cabelo, nossa, que linda, como é bom. Pensa quando alguém fala bem, nossa, amei seu brinco, amei o seu cabelo, nossa, esse vestido fica muito bom em você. Você passa até a usar mais vezes, você passa a se organizar mais, se vestir mais. Porque é bom sentir. Você sente um amor vindo de uma pessoa que é igual ali a você. E nós mulheres temos uma dificuldade gigante de exaltar o outro. Nós temos uma dificuldade gigante de ajudar o outro a crescer. E o objetivo, eu digo isso sem medo, o objetivo desse projeto, o Senhor, Ele quer ensinar o nosso coração a medida do amor, para que a gente possa amar umas às outras. O Senhor deseja que mulheres ergam mulheres. Ele deseja que mulheres exaltem mulheres. Que mulheres não fiquem comparando a coroa com a coroa.
Nós estamos na mão do Rei dos Reis, nós estamos nas mãos daquele que nos salvou. Nós estamos na mão de um Pai de amor. E o Senhor está querendo que nós, mulheres, hoje, fale de amor uma para outra. Que a gente possa ser aquela que cura, aquela que Deus está mandando para curar. Deus está querendo que toda a inveja caia por terra. Deus está querendo que toda a maldade, toda a maledicência, a fofoca, a mania de falar mal uma das outras caia por terra. Isso é coisa de mulheres mal amadas. Mulheres inseguras. Elas se tornam mal amadas. Ou mulheres mal amadas se tornam inseguras. E as suas inseguranças é jogada na outra. E você acaba refletindo aquilo que está no seu coração através do que você fala da sua irmã, da mulher que você poderia estar crescendo. Por que não sabemos ser amigas verdadeiras? Porque nós somos mal amadas. Nós não conseguimos identificar esse amor que o Pai está dando a nós. Eu nunca vi tantos retiros, tantas conferências, tanto projeto para mulheres como nesses últimos anos. Para pensar aí. Se você procurar, você vai encontrar alguém falando, alguma mulher falando para a mulher. Você vai encontrar projetos, mentoras de mulheres. Você vai encontrar tanta coisa para a mulher. E por que será que tem tanta coisa para a mulher? O nosso querido Papa Francisco, ele deu um espaço gigante para a mulher nesse tempo do papado dele. Até o papado dele, nós não pregávamos tanto, nós não tínhamos tanta abertura no altar, como depois que o Papa Francisco diz que nós mulheres tínhamos que ter esse serviço também. Então, tudo em volta está nos mostrando que nós mulheres precisamos melhorar como pessoas, porque nós somos aquelas que já inicia por aí. O Senhor não nos fez para qualquer coisa. Nós damos a luz. Nós somos aquela que damos a luz. Sai de nós pessoas que constroem esse mundo todo. Nós somos mais importantes do que achamos. E o Senhor hoje Ele está te chamando. O Senhor hoje Ele quer te alcançar. Ele quer que você entenda o seu lugar como mulher amada. Identificação, identidade. Saber que você é muito mais do que apenas essas suas reclamações, esses seus choros, as mentiras, as dores, o sofrimento. Deus está levantando mulheres. Aquelas mulheres que muitas vezes eram faladas mal. Mulheres que muitas vezes aí a gente julga por conta da realidade da vida. Estava aqui antes falando com as meninas no outro vídeo sobre o tempo onde os casamentos foram tão difíceis e começaram a se dissolver, escaparam das mãos. E mulheres que muitas vezes estavam ali à frente, cantando, pregando, sendo intercessoras, ministras, divorciadas, passaram a ser julgadas. Talvez você é uma delas aí. E carrega essa dor no seu coração porque você acreditou que você é indigna. Só que o Senhor tem levantado tantas mulheres. Você vê aí, você não tem nem mais o que falar. Se você for procurar, você vai ter um monte de nomes de mulheres que se reergueram e que se tornaram reflexo de Jesus. Reflexo do amor. Hoje o Senhor te convida a entender esse amor. Eu quero te falar de uma pessoa muito especial, que é Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela compreendia muito a pequenez dela. Ela se via como uma mulher que queria sair pelo mundo como uma missionária. Ela é a doutora das missões, mas ela nunca saiu de dentro do convento, ela morreu muito nova. E ela entendia o amor de Jesus por ela. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela disse uma palavra muito linda, ela falava assim: Deus não se cansa de me amar, Ele me vê como sou e mesmo assim me chama para perto. Pensa aqui, o Senhor não vê só o que está de fora.
Para muitas pessoas, só vê a Tassi sorrindo, a Tassi cantando, a Tassi abraçando, a Tassi simpática, ou a Gabi lá toda feliz lá cantando, tirar foto com a Gabi. Mas só Deus sabe de quem nós somos lá dentro. Dentro da nossa casa, com a nossa família, sozinho, nas nossas dores, as lágrimas da madrugada, as insônias, os pensamentos acelerados, o desejo de fazer tanta coisa para Deus, mas ao mesmo tempo, o cansaço muitas vezes. Mas Deus, ele parece que quando a gente está querendo desistir, ele nos impulsiona mais. Por quê? Porque o Senhor nos quer perto. Ele te quer perto. Você pode esconder muitas coisas aí dentro do seu coração, de todas as pessoas que você conhece. Muitas vezes você pode esconder até de você mesmo. Você olha no espelho e conta umas pequenas mentiras para você. Mas o Senhor, que conhece você do jeitinho que você é, ele te quer perto. Ele não quer se afastar de você. Ele quer você com ele. E eu vou te falar de algumas mulheres que o Senhor levantou. Eu quero te falar 4 exemplos, ou melhor, eu vou te dar 3 exemplos aqui, porque o 4º exemplo você vai buscar. Eu quero que você seja corajosa. Depois você comente aí, coloque qual foi o exemplo de mulheres na Bíblia que você viu que o Senhor levantou. Eu vou te falar do primeiro, em João 4, você vai encontrar a história da samaritana. Aquela mulher que está no poço ali. E Jesus chega, pede água. E quando ela olha para Jesus, ela conversa com Jesus, ela estranha Jesus, porque como que ele está falando com ela? E Jesus conta toda a vida dela, sem nunca ter a visto. E aquela mulher reconhece em Jesus, o Messias. Ela era uma mulher rejeitada, mas Jesus transformou ela em uma proclamadora da verdade. Pois assim que ela saiu do encontro com Jesus, ela saiu gritando pela cidade dela que Jesus era o Messias. E não se importava com o que pensassem dela, o que achassem sobre ela. Ela só queria que todos soubessem da verdade. Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher atormentada por 7 demônios. O que é tormento? Tormento é a ausência de paz. Quando o Senhor vem falar conosco, ele diz, ele deseja paz. Na missa a gente vê a paz. Nós desejamos paz, por quê? Porque a paz é aquilo que nos traz mais perto de Deus. E aquela mulher, ela não tinha paz. Quando ela encontrou com Jesus, ela foi livre do seu tormento, ela passou a seguir Jesus. E apesar da história dela, do que todos achavam, ela foi escolhida para ser a primeira mulher a presenciar a ressurreição. Ela viu Jesus antes de todos. Vou te falar também de uma mulher. Ela passou anos da vida dela encurvada. Se você quiser conhecer essa história, você vai em Lucas 13, 10, 13. Você vai ver lá. Ela passava anos olhando para o chão porque ela era encurvada. Você imagina o que essa mulher viveu. Talvez você esteja aí com uma doença há anos, pedindo a Deus, pedindo a Jesus para te curar. E aí você passa já nem acreditar mais, você vai no automático, você faz as coisas já até porque é tradição, você nem tem mais aquela força toda para orar porque Deus ainda não ouviu a sua oração. Aquela mulher encurvada ali, quando ela encontrou com Jesus, Jesus a levantou e devolveu ela a dignidade. O Senhor também quer devolver sua dignidade. Eu sei que o seu coração agora está pulsando aí, está fervendo, pensando, meu Deus, comigo também? Sim. Você é a próxima mulher da Bíblia, que o Senhor está curando, que o Senhor está libertando, que o Senhor está trazendo para perto. O Senhor tem grandes coisas para você, assim como Ele tinha para essas mulheres que eu acabei de falar aqui. E tudo isso só foi possível através do amor de Jesus. Tudo isso só foi possível quando elas olharam para Jesus e reconheceram nele o amor. Um amor que não tem medida. Um amor maior que tudo. Seja qual for a sua dor, qual for a sua história, eu quero que você saiba que o artista nunca desiste da sua obra e você é essa obra. Agora, eu quero terminar falando para você sobre uma coisa que
Você precisa viver. Você precisa entender, na verdade, e reconhecer. A palavra diz assim: nunca mais te chamarão abandonada. Deus não esqueceu de você. Ele está dizendo que nunca mais, a partir desse momento, desse hoje, dessa pregação, nunca mais te chamarão abandonada. Ele está olhando para você e Ele está mudando a sua história. Ele está redefinindo. Ele está te restituindo. Diz creio aí. Fala, eu creio nisso. Segundo, nem tua terra será chamada devastada. O que parecia perdido, Ele está restaurando agora. Tudo que estava perdido, o Senhor está restaurando. Será chamada minha predileta. Você é escolhida, amada e preciosa. Fala isso, eu sou escolhida, eu sou amada e eu sou preciosa. Se há algo tentando apagar a sua identidade hoje, é o dia que o artista quer devolver para você uma identidade de amor. Estava falando para as meninas aqui agora, antes da gente começar, sobre João. São João, se você procurar lá, em todos os evangelhos, você vai perceber que no evangelho dele é o único que diz que ele era o discípulo muito amado. Ele não era só amado, ele era discípulo muito amado de Jesus. E por que que ele coloca isso? Primeiro, ele está determinando isso. Ele acreditava nesse amor. Ele buscava esse amor. E ele recebia esse amor. E eu falei para as meninas que no meu evangelho, o evangelho da Tassi Damasceno está lá. Tassi, a queridinha de Jesus. E no seu? Como que vai estar o seu evangelho hoje, depois dessa pregação? Ixi, tem que ser a maravilhosa de Cristo, a mais cheirosa de Cristo, aquele que Cristo quer para perto. Você precisa reconhecer o amor e você precisa externar esse amor. Você não só pode, você tem que falar. As pessoas têm que entender. Nossa, cheguei aqui, tudo tinha para dar errado, mas Deus, como eu sou a preferida de Jesus, Ele arrumou até uma cadeira para eu sentar. Mínimos detalhes, acredite no amor de Jesus por você. E eu quero passar alguns passos agora, para que você possa viver isso que a gente está falando aqui. Eu quero que você continue vivendo. Eu quero te passar alguns passos para que você entenda o que é ser uma coroa magnífica, predileta, preciosa e amada de Jesus. 3 passos. O primeiro, abandone os rótulos errados. Quais mentiras que você tem se convencido, que tem afastado você de acreditar no amor de Jesus por você, no amor de Deus de você, do céu por você, porque o Deus, Ele move o céu inteiro por ti. Nós ouvimos tantas canções, tantas músicas que falam sobre isso. Eu quero que você agora pense aí, quais são as mentiras que você tem acreditado sobre si mesmo. Segundo, quero que você possa se aprofundar um pouco mais nessa leitura que nós fizemos aqui, que é a leitura de Isaías 62, do 3 ao 5. E que você faça um exercício de lê-lo todos os dias, se for necessário. Até que você esteja se olhando no espelho e dizendo: eu sou preciosa, majestosa, sou amada, sou escolhida por Jesus. E você passe a olhar para você com amor. Pois o amor que você dedica a você é um amor que Deus está te transferindo. Terceiro passo, dê um passo de fé. Eu quero que você possa pensar naquilo que estava lá na sua gavetinha, lá escondido, sabe? Aquele sonho, aquele plano, aquilo que você sabe que Deus plantou no seu coração, mas por você não acreditar mais que você era capaz, por você não acreditar por conta da sua história de vida, por conta do passado. Eu quero que você olhe agora e pense qual é aquele projeto que eu deixei para trás e que você agora faça diante do Senhor, de verdade, um voto de que você vai pôr esse projeto em prática, você vai recomeçar. Você vai recomeçar.
Não sei se é a sua faculdade. Ah, mas espera aí, a idade que eu tô, eu vou para a faculdade. Eu não sei se é começar a cantar, se é começar a pregar, se é um projeto na igreja, se você que tem o sonho de ser ministra e você não se sentia digna porque diziam que você tinha pecados. Qual o seu sonho? O que você tem que pôr aí? O Senhor está te chamando. A prática agora. Não é só fala mais, é prática. Deus quer que você coloque o seu projeto, o seu sonho. Pois Ele está restituindo você. Ele está restituindo a sua casa, a sua família. Está restituindo os seus sonhos. Ele está restituindo o seu trabalho, o emprego que talvez você esteja aí pedindo. O Senhor está cuidando de você, nos mínimos detalhes. O Senhor não está esquecendo nada desse projeto. Você é aquele projeto perfeito que Ele está aqui olhando. E agora que você está abrindo espaço para Ele está junto com você, sentadinho aí, falando agora, ó, vamos mudar isso aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos pôr isso aqui em prática. É quase como se você conseguisse ouvir Jesus planejando com você. Pois agora você não anda mais só. Agora você tem consciência de que você é amada, preciosa e que o Senhor te escolheu para ser muito mais do que apenas uma mulher que fica por aí pelos cantos, sem entender o seu valor, tentando diminuir outras mulheres. O Senhor, Ele quer te levantar. Eu creio, você crê nisso? Amém, que Deus te abençoe. Espero que essa pregação tenha alcançado o seu coração, que essa pregação tenha motivado você, que você possa ir muito além do que apenas ouvir. Manda aí seu feedback, escreve, se comunica, passa para nós como você tem se sentido e, em nome de Jesus, que Deus possa nos dar a graça de presenciar pelo menos um testemunho de uma vida mudada através desse projeto tão bonito. Não precisa ser muitos, não. Estava falando com elas aqui, a gente estou com a Gabi e a Suzana aqui na minha casa. Esse cenário que você está vendo é meu lar, minha casa. Hoje eu tive o privilégio de receber elas aqui. E a gente conversando sobre isso, até antes, na outra que a gente estava gravando, a gente falou que não é sobre números, não é sobre quantidade. Porque o escolhido, diz, né, o escolhido não tem escolha, a não ser amar ao Senhor e ser amado. E hoje Ele está te dando esse direito de não precisar mais escolher. Só entender que você é amada. E que se uma de vocês, uma única, for alcançada e chegar ao ponto de ser mais uma, transbordar, como diz aqui, ó, mulheres cheias de Deus. Mulher que transborda Deus por aí. Para nós já valeu todo o esforço, todo o sacrifício, todas as noites sem dormir da Gabi, toda a loucura, todas as pessoas. Você não tem noção de quantas pessoas foram movidas para que essa palavra chegasse até você. Não é um sacrifício, porque falar de Deus não é tão simples. Se fosse um projeto do mundo, acho que saía até patrocínio. Mas para Deus a gente é sempre um pouco mais difícil. Mas sabe por quê? Porque a recompensa é maior. Amém? Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor Jesus, queremos te agradecer por essa pregação, te agradecer pelas palavras, te agradecer pela palavra de que o Senhor nos falou hoje, Isaías. Obrigado, Senhor, por fazer com que nosso coração se abrisse para entender o quanto somos preciosas, o quanto somos prediletas, o quanto o Senhor nos separou, o quanto o Senhor nos trouxe aqui hoje para entender e viver o seu amor, Senhor. Obrigado. Senhor, nos faça verdadeiramente mulheres cheias, mas tão cheias de Ti, Senhor, capaz de transbordar e alcançar tantas outras mulheres. Cada mulher possa ser multiplicada agora, Senhor, e elas possam ser, sim, mulheres cheias da Sua graça, do Teu amor, cheia de Ti, meu Deus. Eu quero, Senhor, que o Senhor possa alcançar o coração daqueles que ainda não conseguiram sentir Tua presença, o coração daqueles que ainda está endurecido, Senhor, daquelas mentiras que foram faladas e ainda não foram, Senhor, superadas. Em seu nome, Senhor, eu te suplico que o Teu Espírito Santo leve a cura, que o Teu Espírito Santo leve a cura interior necessária, que o Teu Espírito Santo possa ir lá dentro,
lá dentro do coração, aquele lugar onde ninguém conseguiu visitar, onde nem ela mesma consegue encontrar o caminho, porque é tão escuro e tenebroso, Senhor. E ali, naquele local, a tua luz possa brilhar. Hoje, Senhor, eu quero te pedir fortemente para que essas mulheres possam ser reavivadas, possam ser assim como Lázaro, sair do túmulo mesmo e reconhecer a luz que é o seu amor. Amém. E por intercessão de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, Virgem Desatadora dos Nós, a Ti confiamos os nós mais impossíveis de nossa vida. Sabemos que a fé em Jesus, através da Tua intercessão, alcançará o nosso milagre. Por isso, com fé e confiança, nós rezamos. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desata o meu nó. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desata o meu nó. Nossa Senhora Desatadora dos Nós, desata o meu nó.